Olá, meu nome é Bruna Comarela de Almeida. Eu participei do programa PIC-PBIT da Fundação Araucária. Meu projeto foca no processo sequencial e combinado de ultrassom e hidrólise enzimática, utilizando o bagaço residual de cervejaria para a produção de hidrolisados. A pesquisa foi realizada sob orientação da professora Márcia Regina Fagundes Klein, com colaboração de Mônica Leite Fiorese, Karina Contini Trix e Wendel Gustavo Van Helden. Estou cursando Engenharia Química na UniOeste, no Centro de Engenharias e Ciências Exatas em Toledo, Paraná. A cerveja é uma bebida fermentada, sendo a quinta bebida mais consumida mundialmente, onde seus maiores produtores são a China, Estados Unidos e Brasil. O bagaço de malte, também conhecido como BSG, é um subproduto da produção da cerveja, rico em fibras, proteínas e lipídios, com alto valor nutritivo. Embora seu uso comum seja na nutrição animal, o armazenamento inadequado pode levar ao crescimento de micro-organismos e intoxicação. Para aproveitar o BSG, empregam-se técnicas de extração de compostos valiosos. O ultrassom e a hidrólise enzimática são métodos verdes que rompem as paredes celulares e quebram as ligações moleculares. O tratamento químico, por sua vez, usa soluções alcalinas para aumentar o rendimento, mas isso pode comprometer as propriedades nutricionais das proteínas. Portanto, o objetivo foi investigar a viabilidade do uso de métodos sustentáveis, como ultrassom e hidrólise enzimática, em comparação com o tratamento alcalino, para a extração de proteínas e açúcares do subproduto bagaço de malte. Para os materiais e métodos, primeiramente o BSG foi fornecido pela Providência Indústria de Bebidas, de Cascavel, Paraná, composto por 45% trigo e 55% pilsen. Parte do BSG foi seco por 24 horas a 60 graus e armazenado em temperatura ambiente para a composição centesimal. Outra parte, in natura, foi armazenado e refrigerado a menos 4 graus para os testes em ultrassom, hidrólise enzimática e tratamento químico. O BSG foi caracterizado por composição centesimal, seguindo os métodos da OAC, avaliando os índices de lipídios, cinzas, umidade, proteína pelo método de Kilden e carboidratos pela diferença do total. Avaliou-se os grupos funcionais por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, F-TR, e a composição elementar por fluorescência de raio-x por reflexão total, TXRF. As enzimas foram cedidas pela Pausgard Candon de Marechal Cândido Rondon, onde suas condições operacionais utilizadas foram baseadas na literatura e nas fichas técnicas da Pausgard, onde temos a Verão CEP, contendo celulase, Grindamyl A14000, que inclui alfamilase, e Verão HPP, que contém protease. Para o tratamento químico, utilizou 65 gramas de bagaço úmido mais 260 ml de solução de NaOH 0,6%, com agitação em liquidificador por 4 minutos, e a reação em tempos de 15, 30 e 60 minutos, isso somente com a solução de NaOH 0,6%, e posteriormente aplicou-se a enzima protease por 1h30. No processo de ultrassom e hidrólise enzimática, foram utilizados 65 gramas de bagaço úmido mais 260 ml de água, levou para agitação em liquidificador por 4 minutos. Na reação em ultrassom, realizou os ensaios em tempos de 2, 4 e 6 horas a 70 graus e amplitude de 50%. Na hidrólise enzimática, adicionaram-se as enzimas celulase, alfamilase e protease. Para a hidrólise enzimática, primeiramente foi feito testes com as enzimas isoladas em tempos de 3 horas cada e posteriormente analisou elas em sequência, sendo protease, celulase e alfamilase, em um tempo total de reação de 9 horas, utilizando as condições enzimáticas da literatura. Realizaram-se novos testes sequenciais, alterando a sequência enzimática com celulase, alfamilase e protease e utilizando as condições enzimáticas recomendadas pela Pausgard. Para a protease, variou-se a massa entre 1,30 a 15,60 mg e tempo de 30 a 180 minutos. Para a alfamilase, a massa variou de 0,78 a 10,66 mg. Já para a celulase, as variações foram de 0,66 a 13,53 mg e o tempo de 60 a 420 minutos. Durante a variação de uma enzima, as demais mantinham suas condições fixas. Ao final de todas as análises, as soluções hidrolisadas foram centrifugadas a 4.000 RPM por 35 minutos para a separação da fração sobrenadante solúvel da fração lodo precipitada. Em seguida, as frações foram secas a 105 graus e refrigeradas a menos 4 para os testes de análise do teor de proteína solúvel da fração solúvel, seguindo metodologias de Lowry, alterada por Hartree e por Markov, com adaptações analisando o grau de hidrólise, dado pela equação. Analisou a
quantidade de açúcares redutores totais, seguindo o método ácido 3,5 de nitro salicílico DNS, proposto por Miller. E avaliou o peso molecular do hidrolisado enzimático da melhor condição, feito por cromatografia em permeação em gel HPLC-GPC. Os resultados mostraram que a composição do BSG estava dentro dos padrões da literatura, com algumas variações, onde os fatores de interferência podem ser devido à qualidade da cevada, período de safra, germinação do malte ou até mesmo métodos de quantificações diferentes. Na análise de F-TIR, o pico em 1007 cm-1 indica grupos CO em açúcares e hemicelulose. A banda em 1748 cm-1 está associada a ácidos carboxílicos e ésteres típicos de hemicelulose e lignina. Bandas em 2856 e 2927 cm-1 indicam ligações CH2 de grupo metilmetileno da lignina, enquanto a região de 3000 a 3500 cm-1 reflete a lignocelulose e proteínas, além de ligações de hidrogênio do amido. Na análise de compostos elementares TXRF, foram identificados desvios que podem ser causados por resíduos da fervura ou pelo cultivo de grãos em diferentes regiões. E estudos de Espinosa e Quinones et al. Sugerem que a presença de elementos como magnésio, cloro, titânio, manganês, entre outros, pode estar ligado à contaminação de águas subterrâneas que são utilizadas na produção de cerveja. A hidrólise por tratamento químico utilizada como controle apresentou o melhor resultado em 60 minutos, com um grau de hidrólise de 25,79%. Devinani e Moran destacam que o NOH afeta o rendimento e a pureza na extração e que temperaturas e pHs altos podem desnaturar as proteínas. No caso do ultrassom, o melhor resultado foi obtido em 360 minutos, com um grau de hidrólise de 23,10%. Li et al. Afirmam que tempos prolongados de exposição ao ultrassom podem diminuir a eficiência da recuperação de proteínas, por isso um grau de hidrólise tão baixo. Nos testes iniciais de hidrólise enzimática, a hidrólise individual rendeu um grau de hidrólise de aproximadamente 25 a 28%, enquanto o processo sequencial resultou em aproximadamente 21%. Isso se deve às condições operacionais e às sequências inadequadas, além da exposição prolongada das enzimas, e assim afetando a sua estabilidade. Após ajustes, a melhor condição para a protease foi um grau de hidrólise de 45,32 em 90 minutos com 0,91 mg de enzima. Para a alfa-amilase, a variação de massa resultou em um grau de hidrólise constante, portanto a melhor condição foi em 60 minutos com 0,26 mg de enzima. No processo de análise da celulose, variou-se tempo e massa com as melhores condições de protease e alfa-amilase. A melhor condição para a celulase foi com uma massa de 10,23 mg e a lise proteica aumentou em aproximadamente 65% após 180 minutos. Como o bagaço ele possui a presença de lignina e hemicelulose e que isso dificulta a quebra da celulose, quando ocorre a degradação da hemicelulose, temos que a cristalinidade da celulose, a área superficial e a porosidade da biomassa tornam-se mais acessíveis e assim melhora a lise proteica. Já para os açúcares, Jeremias et al. Encontraram resultados semelhantes com 3,5% de açúcares usando protease, celulase e chilanase. A distribuição de peptídeos mostrou que 45,83% estavam na faixa de 4.000 a 4.999 DA, evidenciando a eficiência da hidrólise, pois as proteínas principais do bagaço, como ordeínas e gluteínas, têm peso acima de 10 kDa, e isso mostra que elas foram quebradas em peptídeos menores durante a hidrólise. Dessa forma, pode-se concluir que o bagaço de malte é uma fonte rica em proteínas e açúcares. A hidrólise enzimática ela foi muito eficiente, aumentando o grau de hidrólise em cerca de 65% em relação ao ultrassom e ao tratamento químico, e fatores como a sequência das enzimas, pH e concentração são cruciais para o sucesso do processo. Isso destaca o grande potencial do BSG como um produto de valor agregado, como aplicação em nutrição humana, animal e produção de energia, entre outros. Dessa forma, gostaria de agradecer à Cervejaria Providência, indústria de bebidas, pelo fornecimento dos bagaços de malte, a Pausgard Candon pelas enzimas cedidas, a Prozin Biosolutions for Life pela análise de peso molecular, ao Grupo de Pesquisa em Engenharia Sustentável IGES e a Fundação Araucária pela concessão de bolsa. Muito obrigada!